Bom dia, eu me chamo Lopes, eu sou pastor evangélico, eu moro em São José dos Campos, São Paulo. Sou grato a Deus pela bênção de Deus na minha vida, pela bênção de Deus na vida dos meus familiares, na minha casa. Sou grato ao Senhor pela vida dos meus familiares. Rogo a Deus que Deus seja o seu abençoador, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus negócios. Seja bem-vindo a este canal Maravilhas da Lei. Sou grato a Deus pela oportunidade que o seu Deus me dá de fazer a sua obra. Falar da palavra do Senhor é fazer a obra de Deus. Sou grato a Deus. Eu vou ler um texto da palavra do Senhor, depois estarei comentando. O texto que eu vou ler está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 22, verso 15. Livro do Apocalipse, capítulo 22, verso 15. Diz assim a palavra do Senhor: Ficaram de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Ficaram de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e todo que ama e pratica a mentira. Bem, quando eu era novo convertido, que eu não tinha noção nenhuma da Bíblia, não sabia nada da Bíblia, quando eu li esse texto, eu ficava me perguntando: quem são os cães? O que significam os cães? Quem o Senhor Jesus está indicando aqui como os cães? Porque os feiticeiros, eu sabia. Os que se prostituem, eu também sabia. Os homicidas, sabia. Os idólatras, sabia. E qualquer que comete a mentira, eu sabia. Bem, e os cães? Quem são os cães? Eu não sabia. Então, quando novo convertido, que eu não sabia, eu ia para os cultos. Eu procurava estar presente nos cultos, com desejo no meu coração de que algum pastor, algum pregador, algum obreiro abordasse esse assunto, essa mensagem, e comentasse, explicasse, ensinasse quem eram os cães. Quem eram os cães? Eu ia para os cultos com esse desejo no meu coração, mas não acontecia. Então, como eu estava desejoso de saber, eu fui ler os livros. Eu procurei livros que falam, ou que falava, no caso, dos costumes do povo judeu. Livros e mais livros que falassem da vida do povo judeu, da cultura, do padrão de vida, do modo de vida do povo judeu. E quando estava lendo os livros, eu li livros, eu aprendi uma coisa muito importante. O que eu aprendi? O conteúdo da Bíblia não foi escrito para nós, por nós, os brasileiros. O motivo do conteúdo da Bíblia chama-se o povo de Israel.
A Bíblia nos fala, nos mostra o surgimento de uma nação. A nação de Israel surge aqui, nasce aqui, pelo coração de Deus. Deus fez surgir a nação de Israel de um casal de velhos. Então, a Bíblia Sagrada fala desse povo. Não foi escrito para brasileiros, argentinos, alemães, franceses, nada disso. Tudo que se refere à Bíblia é visando, objetivando o povo de Israel. Essa foi uma grande lição que eu aprendi. Bem, quando Deus tirou o seu povo do Egito, da escravidão do Egito, pela mão de Moisés, Moisés levou o povo até a terra de Canaã. Ao chegar na terra de Canaã, Moisés e depois Josué, foi dada a cada chefe de família a sua porção de terra. Cada chefe de família recebeu a sua porção de terra naquela região, naquele território, para se estabelecer. O povo de Israel estava estabelecido em Canaã. E havia também a cidade fortificada. Eles estavam estabelecidos nas fazendas, nos seus sítios, em todo o território de Canaã, e havia a cidade fortificada. A cidade fortificada, como o nome diz, é para a proteção de invasão de outro povo. Eles largavam suas fazendas, se reuniam na cidade fortificada. Na cidade fortificada eram resolvidas as questões entre o povo. Desavença, desentendimento, o comércio. Tudo era desenvolvido dentro da cidade fortificada. O conselho de anciãos se reunia na cidade fortificada para resolver as questões. Tudo dentro da cidade fortificada. Era importante, muito importante, a cidade fortificada. Mas tinha um detalhe. Na cidade fortificada era proibida a entrada de cães. O animal cão era proibido de entrar na cidade fortificada. Não poderia. Todo o povo sabia. Toda a população de Israel sabia que era proibida a entrada de cães na cidade fortificada. Por quê? Eles queriam evitar que a urina e as fezes do cão contaminasse o ambiente. Contaminasse. Era para evitar. E também havia a questão da raiva canina. Nesse tempo da vida, não havia controle de raiva canina. E nós sabemos que a raiva canina, ela é fatal. A raiva do cão sem controle é fatal. Ela leva o indivíduo afetado a óbito. A raiva do cão, cada cão tem que ser tratado, tem que ser controlado a raiva do animal para não matar ninguém. Então, eles proibiam a entrada do cão na cidade fortificada. O Senhor Jesus, como um bom judeu, no seu ministério, ele fez uso dos costumes do seu povo para ensinar, trazer para nós ensinamentos. Ele fez uso.
E aqui ele está fazendo uso de uma figura. O cães aqui, no caso, passa a ser uma figura de linguagem. Ele passa a fazer uso de um costume. Ou seja, como todo o povo judeu sabia disso, então ele trouxe para aqui. Está dizendo, na Nova Jerusalém, os cães não vão poder entrar. Aguarde um pouco. Na Nova Jerusalém, os cães não vão poder entrar. O que significa dizer o seguinte: a salvação, os cães não vão desfrutar. Os cães não vão poder desfrutar da salvação da alma. Os cães estão proibidos de entrar na Nova Jerusalém. Bem, mas quem são os cães então, pastor? Os cães, eu aprendi lendo os livros, os cães que o senhor está se referindo aqui são os ingratos. Os cães são os ingratos. Exatamente isso. Os cães são os ingratos. Crentes ou não crentes. Os ingratos não entrarão na Nova Jerusalém. Nós, cada um de nós, crentes ou não crentes, precisamos fazer uma autoavaliação da nossa vida, do nosso relacionamento com Deus, da nossa comunhão com Deus. Quem é Deus para mim? Quem é Deus para mim? O que eu sou para Deus? Cada um de nós, subjetivamente, cada um de nós temos que fazer essa autoavaliação. Para não cairmos aqui, irmãos, e sermos ingratos para com Deus. Temos que fazer isso. Deus, a Bíblia diz que Deus nos amou primeiro. Deus nos amou e deu seu Filho, Jesus Cristo, para nos resgatar da morte e do inferno. Os nossos pecados foram lançados na pessoa bendita de Jesus. E ele foi à cruz do Calvário. Nós devemos ser gratos ao Senhor por isso. Todos os dias da nossa vida devemos ser gratos ao Senhor por esse grande amor, por essa grande beneficência, por essa proteção, por esse cuidado que o Senhor tem para conosco. O Senhor nos ama. Ficaram de fora os cães, ficaram de fora os ingratos da Cidade Santa. Essa é a mensagem. Por isso que eu disse que é importante para todos nós. Devemos avaliar o que nós devemos fazer com a nossa vida, a nossa comunhão com Deus, nosso relacionamento com Deus. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu.
Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Amém? Que Deus abençoe.